mais um episódio do Podcom, podcast da Pascom. E hoje estou aqui com meu amigo Gabriel Lemos, como sempre. Estou aqui no lugar de Jamison. De novo, Jamison. De novo eu estou aqui, mas não fique com raiva não, que logo você volta. Não se preocupe com isso não. E também estamos aqui com o nosso convidado ilustre, Padre Vinícius. Boa noite, Padre Vinícius. Tudo bom com o senhor? Como é que o senhor está? Boa noite. Graças a Deus estou bem, Felipe, Gabriel. Que alegria essa oportunidade tão bonita que vocês estão me dando de fazer parte desse momento que é tão importante, tá? Um momento de descontração, de conversa, mas também, sobretudo, de estreitar os nossos laços, tá bom? Eu sei que começou um pouco assim, Eu tava querendo... Eu tava meio parecendo engessado aqui, mas pode ficar tranquilo, padre, que a conversa é tranquila mesmo. Relaxa. É porque eu não tenho costume não, toda vez que começa é Gabriel. Aí saiu totalmente da zona de conforto. Que menino, o pessoal gosta assim em casa. Não é não, padre? Parecendo um robô assim. Oxe, besteira. O vô vai mangar de mim. O senhor mesmo se apresente. Padre Vinícius, ele é reitor do seminário menor, né, do seminário propedêutico, e é recém-ordenado. Então hoje a gente quer saber justamente dessa situação, da ordenação, as primícias sacerdotais, mas também essa vida de seminário, né, como é ser... Eu não sei nem, é reitor que o senhor já é ou é vice-reitor ainda? Sim, recentemente o bispo entregou a provisão de reitor do seminário, tá? Estamos lá exercendo essa missão até o dia que nosso Senhor quiser, tá bom? Mas vamos lá, estou aqui disponível para esclarecer todas as dúvidas, mas também as curiosidades que vocês queiram de fato saber de como é a vida de um seminário, a vida de um seminarista, a vida também daqueles que vivem neste ambiente, né? Eu vou fazer uma pergunta indelicada para começar. É que não deve ser segredo também, com certeza não é segredo. O senhor tem quantos anos? Eita, 31. Ele fez, eita, Já começou assim. Acho que o pessoal de casa percebeu, eu quase queimei a língua aqui. Mas é... Tá quente, né? Foi com tanto Mas gosto. é porque uma coisa que Padre Clebson sempre fala, quando alguém se ordena, né? E aí o povo fica, mas é tão novinho pra chamar de padre, pra chamar de senhor, pra pedir a bênção. E eu imagino que pro padre também, às vezes ele se coloca assim, eu sou um senhor, eu sou um padre. Claro, a certeza de que é um sacerdote, mas às vezes chegar uma senhorinha, padre, o senhor, e pedir uma bênção, deve ter ali uma como é que eu posso dizer? Uma espiritualidade nova diante dessa vocação tão bonita. Não, com certeza. Desde o momento da ordenação, é algo muito bonito, mas ao mesmo tempo estranho para nós, que de certa forma fazemos essa experiência porque é uma mudança, certo? Depois da ordenação, quando a gente se entende padre, né, até de fato cair a ficha, não é uma coisa que vem assim de uma hora para outra, não é. Demora. É um processo também na nossa vida, daquilo que a gente vai colocando, interiorizando isso. Não é tão fácil. Lá em casa, depois da ordenação, estavam os meus amigos, estava o diácono Clarindo, o diácono Wesley e também estava o padre Danilo, que todos foram contemporâneos meus lá no seminário. E eles dormiram lá em casa. Mas no outro dia, quando o padre Danilo chegou para mim e disse, padre, o senhor... Eu parei assim, que coisa mais do que estranha, porque... Eu me identifico também um pouco com isso. É muito estranho, e não somente isso, logo em seguida, depois de alguns dias, o pessoal chamando padre, até quando voltei pro seminário, os meninos, padre, é um pouco estranho. É um pouco estranho, é um né? assombro, é uma estranheza muito grande assim dentro de nós, porque a grandeza de Deus é tão grande e nós somos incapazes de compreender tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas, que por pura misericórdia, não por mérito, não por nada, nós somos totalmente indignos, mas o Senhor que faz acontecer a sua obra, a sua misericórdia em nossas vidas. É Ele em nós, menos eu e mais Ele a partir de então. Agora eu imagino que no dia, porque é um sonho, não deixa de ser, né? Passa ali 9, 10 anos no seminário, diaconato e tudo. E aquela coisa, vou ser padre, vou ser padre, vou ser padre. Chega o dia da ordenação, é hoje, vou ser padre. Né? Então eu imagino que já acorda naquela preocupação,
os preparativos e tudo mais. A Ansiedade. ansiedade, né? Aquele desejo, talvez até de que o dia passe mais rápido para que chegue a grande hora. Mas e depois? Tudo se aquieta, acaba a festa, o padre vai, deita a cabecinha no travesseiro e diz: estou indo dormir, padre, sou padre. Eita, nós. Eu queria só partilhar com vocês, antes de entrar nesse Fica à aspecto, vontade. um fato interessante do dia da minha ordenação. Foi um dia corrido, tá? Um dia muito corrido. Muitas coisas aconteceram naquele dia, mas um fato marcante foi a procissão de entrada. Nós saímos da casa das irmãs, das pobres filhas da Visitação de Maria, que elas moram ali no entorno da igreja, né? E nós descemos, tá? E fizemos quase que um círculo ao entorno da igreja para adentrar, né? E começar a celebração. Eu acho que é mais ou menos como a casa paroquial aqui para a catedral. mais ou Exatamente, muito bem dito, Sim. isso aí. Mas quando nós chegamos na porta da igreja, que eu fui subir os primeiros degraus, normalmente eu costumo rezar quando estou antes de iniciar a celebração, mas quando eu comecei a pisar os primeiros degraus antes de entrar na igreja, minha garganta tapou. A minha garganta tapou de uma forma que eu não sei explicar. E quando eu entrei na igreja, eu chorei. Eu me derramei rios de lágrimas e eu não conseguia mais dizer nada, eu não conseguia pensar nada naquele momento. E aquela cena ficou gravada no meu coração porque quando eu parei na porta da igreja, uma senhorinha, eu reclinei a cabeça, uma senhorinha olhou assim pra mim e disse: ele tá chorando. Aí eu disse assim: não chore não. E me acariciou aqui no braço. Sim. Só que assim, eu tava tão travado, com a garganta presa, só não tinha reação naquele momento e só me vinha lágrimas, lágrimas. A procissão de entrada foi toda assim, até adentrar a reverência para o presbitério. Foi dessa forma, tanto que nós, na organização própria da ordenação, com o meu cerimoniário, nós mudamos a lógica, no caso, a logística. Eu ficaria de um lado e foi mudado para o outro lado. Mas na hora eu estava tão atordoado que foi para o lado contrário. E o meu cerimoniário teve que me puxar assim, chega, vem, é pro lado de cá. Aí eu fui pro lado de cá, assim, porque tava... Mas a pessoa fica. Nesses momentos assim, a pessoa fica mesmo. Nem assim no casamento. No casamento, eu esqueci o cinto. Só pra ter noção. E foi um maior sufoco. Se a calça caísse, né? Ia dar bonitinho. Um negócio desse. Lá no presbitério. Meu Deus do céu. Pois é. Mas após a ordenação, né, é esse misto de sentimentos, porque muda. Não é uma mudança física. Não é uma coisa que a gente vê e se tornar aparente, que a gente vai observar a olho nu. Não. É ontológico, é na alma, é aquilo que há de mais íntimo no homem. Uma mudança totalmente, né, interna, né? Deus, agora Cristo em mim, de uma forma totalmente diferente, de uma forma totalmente nova. Agora eu ajo na sua pessoa, não é mais Vinícius, mas é Cristo em mim, né? E ele que vai agir e vai me utilizar como mero instrumento da sua graça. Eu sou as mãos, eu sou um instrumento que Deus quis para levá-lo a tantos outros, a tantos outros que necessitam. Isso é uma graça tão grande que o homem não compreende isso. E eu, pequeno, bobo, lento, né, para entender as coisas, ainda estou aprendendo a ser padre, né? Não somente isso, estou vivendo, né? E digo para vocês que desde aquele dia 8 de agosto até o dia de hoje, eu tenho tentado rezar as minhas missas na mesma perspectiva da minha primeira, né? Tenho me esforçado e pedindo sempre a graça de não perder isso que nosso Senhor me proporcionou, que é uma graça tão maior que eu e tão imerecida para mim, mas o Senhor, com toda a misericórdia, olhou para mim, né, para minha pequenez e simplesmente, né, me deu o maior presente que poderia dar da minha vida, que é o sacerdócio. Que massa, tá vendo? E aí, o senhor celebra, o senhor falou aí agora da questão da primeira missa. Eu imagino que deve ser também, tem a emoção da ordenação, mas a primeira missa, aquela hora imagino, seja a hora da elevação, a hora o ponto alto, o auge Sim. da primeira missa. E aí... Olha, na minha primeira missa, diversos foram os momentos marcantes, né? Primeiro que eu estava muito nervoso por rezar a primeira missa,
né? Eu estava com grandes padres lá, né, que foram celebrar comigo e participar daquele momento, né? O padre Clebson, o padre Gedeão, o padre Aécio, o padre Danilo, né? O meu pároco, o padre Mário, e tantos outros que estavam lá comigo naquele momento. Isso de certa forma gera uma certa apreensão do que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente precisa lembrar, de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas não somente isso, o medo de errar, de fazer errado e etc e tal, porque a coisa que a gente está começando, a gente sempre se sente seguro, né? Mas um momento marcante para mim naquela missa, aquela imagem que ficou gravada no meu coração foi a do diácono Cristiano, padre Cristiano, ainda era diácono na minha primeira missa, mas quando ele preparou o altar, que ele segurou a patena com o pão sobre ela e me ofereceu para que eu fosse, né, que eu fosse entregar para Nosso Senhor naquela oração. Eu olhei assim aquela cena e disse no meu íntimo, meu Deus, que alegria, mas quanta indignidade da minha parte em oferecer a vós este sacrifício, né, pelo bem da igreja, pela salvação das almas. Mas aquilo ficou gravado, aquela cena, e eu agora, vocês me fazendo recordar isso, vejo como um filme na minha cabeça, né? Aquela cena tão forte do padre Cristiano, na época diácono, né? Segurando a patena para me entregar. E naquele instante foi uma emoção gigante, meu coração tremeu de fazer aquelas orações silenciosas que para mim são muito fortes, são as orações que o sacerdote diz em silêncio ou de forma mais recolhida, né, que não são ditas de forma tão compreensível para toda a comunidade, mas essas orações são muito fortes para mim e me marcam muito. E naquele momento, aquela cena me marcou muito. A minha indignidade, a minha pequenez diante da imensidão, que é o dom de Deus, né? Então, isso me marcou profundamente. Que é algo que realmente a gente, assim, às vezes passa despercebido, mas cada gesto na celebração, cada ação litúrgica tem um significado. E tantas vezes o padre faz uma oração silenciosa que a assembleia muitas vezes não percebe, mas existe Exatamente. ali um rito também, né? Isso mesmo. Essa questão, quando o senhor falou, na hora de oferecer o pão, o vinho, eu acredito na lavagem das mãos. Sim, Perdão sim. se é errado dizer É uma lavagem, né? purificação. A purificação das mãos também tem um momento de oração. Então, a celebração litúrgica é extremamente orante. Com certeza. Exatamente, esse é o intuito, né? O intuito é fazer com que o sacerdote reze. Não pare de rezar. E a todo instante ele reze, mesmo quando ele não está dizendo coisas que sejam perceptíveis, né? Mas que mesmo no interior, mesmo no silêncio, até porque também o silêncio é orante e também é necessário numa liturgia, mas que ele permaneça em oração. Então por isso as orações silenciosas e assim, né, tão importante e tão bonito de fazer isso, tão profundo também, tudo aquilo que é dito. Então essas orações não é tipo não é exclusiva daquele momento. É isso mesmo, é pro padre, pro sacerdote não parar de rezar em nenhum momento. Ou Claro, realmente cada momento tem a sua oração própria, tá? Cada momento, por exemplo, no ofertório, o padre tem uma oração, né? Não somente isso, mas também na hora antes da comunhão também tem uma outra oração. Então, são diversos os momentos assim que o padre silencia e a partir de então ele vai fazendo orações para se manter sempre em sintonia com Deus e continuar sempre rezando, mergulhado no mistério. O beijo no altar, padre. São só os padres, o diácono, eu não lembro, sinceramente. O diácono já Exatamente. beijava. Isso. O ósculo que é feito ao altar é o ósculo que é feito a Cristo, né? Porque o altar é também Cristo, né? Porque nós temos a mesa da palavra, mas temos também a mesa da Eucaristia. Os dois lugares privilegiados dentro da igreja, pelo qual o próprio Cristo se manifesta, né? A palavra que não é lida, a palavra é proclamada. E a voz que é emprestada torna-se a partir de então a voz de Deus. E aquela mesa, que não é uma mesa qualquer, é o lugar do santo sacrifício, mas o próprio lugar privilegiado que nosso Senhor escolheu para aparecer. Sim. Que o próprio Senhor quis estar. Então por isso que o altar é tão importante, a gente deveria ter um tanto de cuidado, né, com o altar, porque o altar é Cristo, né? Essa beleza
essa beleza sem igual da liturgia, porque Cristo se confunde com tudo dentro da igreja. Cristo é o sacerdote, Cristo é o altar, Cristo é a Eucaristia, Cristo é a palavra, Cristo é a própria liturgia, podemos dizer assim, né? Ele se manifesta de forma tão bonita em tudo isso aqui. E se bem soubéssemos, se bem pudéssemos aproveitar cada momento, seria sempre um momento de encontro. E o beijo do altar tem, digamos assim, o mesmo significado de quando também há o beijo na palavra? Porque acontece, não sempre, mas às vezes o sacerdote termina de proclamar a palavra, então ele ergue o lecionário, o evangeliário, dá um beijo. Seria... Sim, porque Cristo é a palavra. Está ali presente também. Né? Ele é a palavra do Pai, né? É o verbo que se fez carne. Então, a palavra feito letra, tá? A palavra proclamada. E o evangelho propriamente dito sempre vai tratar da vida de Jesus, né? A gente sabe que os outros livros da Bíblia vão contar e falar de teologias, né? A manifestação de Deus, mas o evangelho especificamente vai tratar da vida de Jesus, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente está nessa dimensão da liturgia, uma perguntinha um pouquinho catequética. Quando o padre, ou quem proclamou a palavra, o diácono, e ele ergue a palavra para o povo, para a assembleia, eu já vi dizer que não é correto a gente bater palma. Entretanto, é comum de quase sempre acontecer isso. O padre terminou a proclamação do evangelho, ergueu a palavra, né, e até onde me disseram, o correto é fazer uma reverência. Né? Mas é muito mais comum a gente encontrar uma assembleia que aplaude. Né? Tem vezes até que o padre nem ergueu, assim, porque vai levar para o bispo e tal, e a galera bate palma e tudo. Tem algum problema nisso? O correto mesmo é a reverência? Alô, Jamison. Não, na verdade é assim. Se for falar pela regra que se diz, não há esse momento de elevar a palavra. Tá? O padre proclama. Tá? Quando o bispo está presente, aí leva ao bispo, e o bispo, quando beija, e depois o que é que ele faz? Ele abençoa com a palavra, mas isso só é permitido para o bispo fazer. Sim. Mas nesse momento, nós, enquanto Assembleia, de qual maneira nós devemos participar? Traçar o sinal da cruz. Não é hora de aplaudir. Não é hora de aplaudir. Não sabia. Depois? Quando o bispo dá a bênção. Ah, entendi. Porque já existiram situações disso mesmo. O padre leva a palavra e vai levar até o bispo para que o bispo possa abençoar. Mas no momento que o padre levanta e vai levar até o bispo, o povo já começa a bater palma. Né? E aí eu mesmo nessa hora eu fico assim, eu faço o quê? Eu bato palma, faço o sinal da cruz. Não, às vezes eu não bato porque eu tô com a câmera na mão, aí às vezes, né? Aí não dá pra bater. Cameraman. Agora surgiu assim, não há dúvida, eu tinha sempre uma percepção, minha mesmo, sobre essa questão do altar. Eu costumava pensar, isso aí é meu, eu queria até que o senhor me corrigisse. O altar, ele é o momento da última ceia e ao mesmo tempo o sacrifício. Eu sempre tive esse entendimento por conta própria, assim, ninguém nunca... Eu achava que era a mistura da última ceia e do sacrifício. É isso mesmo? Eu tô falando besteira? Pode falar, Felipe, você tá falando besteira. Não, fique tranquilo em primeiro lugar, relaxa. Veja, a Santa Missa é o mesmo sacrifício que Jesus fez no alto da cruz, tá? É o mesmo sacrifício que nós realizamos, que se estende até o dia que Nosso Senhor voltar, tá? Tudo isso começou, o Triduum Sacro, veja, vamos dizer assim, se pudéssemos dizer, é uma celebração do mistério pascal, naqueles 3 dias que antecedem a ressurreição. Então, é um acontecimento que se estende, que não se separa, por isso que se chama o Tríduo Sagrado, o Tríduo Pascal, que a gente celebra todos os anos, tá? Que começa na quinta-feira, vai para sexta-feira, o sábado e o domingo. Tudo isso para significar ou para chegarmos no ponto ápice, ou melhor, no momento mais importante que é a ressurreição. Mas tudo isso foi importante. O mistério da Santa Missa engloba tudo isso, né? Essa dimensão do mistério da paixão,
morte e ressurreição do Senhor. Então, esses 3 momentos, eles não se separam, tá? E tudo isso constitui aquilo que é a nossa celebração eucarística, até porque Cristo, sendo o altar, ele se faz altar, cordeiro, sacerdote, vítima, tudo isso ele próprio, né? É um mistério da nossa fé, porque ele se oferece como sacerdote, mas ao mesmo tempo se faz vítima para reconciliar a humanidade ferida pelo pecado com Deus. O Papa Emérito Bento XVI diz, numa teologia tão bonita, que nosso Senhor sobe às alturas do Pai para reconciliar a humanidade com o seu sangue. É isso que nós celebramos, né? O mistério da nossa salvação, porque no alto da cruz nosso Senhor nos salvou. Então essa minha percepção não é errada. Não. Em relação... Porque eu sempre associava, né, com que Jesus pediu pra gente fazer isso na última ceia, não foi isso? Sim, O até pedido porque... foi na última ceia. Exatamente. Nosso Senhor institui a Eucaristia na última ceia, né? Quando há naquela celebração, podemos dizer assim, né? Naquela quinta-feira, quando ele se entrega a nós, né? Na Eucaristia como sendo o dom salutar, o dom para nos salvar, né? Ele próprio se dá na Eucaristia. Agora o senhor falando, a gente percebe assim que o senhor tem um amor pela liturgia, pelo que se celebra. Claro, todo padre tem Sim, que ter, não, né? Mas a gente percebe que o senhor tem um zelo, uma coisa mais forte. E aí eu lembrei do Padre Cristiano, que quando ele veio pro podcast, ele ainda era diácono, e ele contou que desde criança e ficava brincando de missa e tal. O senhor fazia alguma coisa semelhante? Já pensava em ser padre ou foi pego assim de... Rapaz, se eu lhe disser que eu nunca queria ser padre, que eu nunca quis ser padre, nunca sonhei em ser padre. O senhor queria ser mangaká. Deixa dessa. Olha, veja. Explique pra quem tá em casa o que é mangaká, que eu não Não, faço. não, mesmo isso aí eu não vou deixar faço pra ideia. você, porque você tá assim, meio lá, meio cá na entrevista, então você... Tá certo. Mangaká é aquela pessoa que faz histórias em quadrinhos, só que lá do Japão. É isso. Olha. Não é isso, né? Rapaz, mas só que eu não desenho tanto assim, não. Só que aí eu sou- falei história em quadrinhos, se tiver alguma pessoa que gosta de mangá, vai me condenar aqui. Viu? Falar de história em quadrinhos. Pois é, verdade. Você arrumando problema pro padre, tá vendo? Deus é pai, misericórdia. Mas veja, não, eu não me via, não me pensava ser padre. Eu sempre fui de igreja, tá? Desde a minha primeira Eucaristia, eu sempre estive na igreja, desde dos 7, 8 anos de idade. Eu lembro quando eu era pequeno que a minha mãe sempre me mandava ir pra missa todos os domingos. E eu ia, eu tinha que ir pra missa, né? Meu pároco era italiano, passou 15 anos lá como padre da minha paróquia. Mas eu nunca me senti chamado ao sacerdócio, né? Apesar de que eu já tinha um amor muito grande pela igreja, tanto que eu não consegui sair. Eu participava do grupo quando eu era criança, quando eu fui adolescente, quando eu fui jovem. E eu fui cada vez mais entrando na vida da igreja aos poucos, né? Mas eu participava desses grupos. Eu participava do coral lá desse grupo nosso. Nós tínhamos encontros semanais na Capela das Irmãs, lá a gente rezava. Eu fui crismado, depois me tornei catequista, me tornei também coordenador do grupo de jovens, etc e tal, mas padre, nunca tinha pensado e digo pra vocês e confesso que não queria ser padre. Dizia pra todo mundo que não queria ser padre. Mas sempre tinha alguém pra chegar e dizer, ai, devia ser padre. dá Aham, pra com ser certeza padre. sempre Tipo tinha. o Padre Cleves, que toda vez chega pra uma pessoa e fala, ó, ele vai ser padre, viu? Vamos chegar nele já já. Mas, de fato, eu não queria e eu dizia que não queria. Não queria mesmo, tá? Eu tinha os meus amigos, eu estudei, eu me formei, etc e tal. Mas, não. Ser padre O não. senhor se Mas formou em quê? pedagogia. É pedagogo, igual a Bia. Pois é. Então, só que assim, tudo mudou quando o meu pároco, ele precisou se tornar emérito, se aposentar, etc e tal. E aí mudou de padre. Foi quando exatamente o Padre Clebson foi para Santana, ser o nosso pároco lá. O Padre Clebson ficou 3 anos e 10 meses lá em Santana. Mas naquele período, foi o período assim, que me fez despertar para essa dimensão vocacional da minha vida. Foi quando eu
de certa forma, me percebi, né, e pude me colocar, de certa forma, em questão. O que é que eu faria da minha vida a partir de então? Eu já estava um jovenzinho, né, já estava concluindo a faculdade e precisava, né, dar uma direção para minha vida. Mas digo para vocês que o padre Clebson foi um instrumento da graça na minha vida. Isso era que ano, mais ou menos? Rapaz, ele chegou lá em 2014. Não, em 2010. Em 2014 eu entrei para o seminário, o seminário propedêutico. Ele chegou em 2010 lá. E ficou até mais ou menos no final de 2013, porque que coincide exatamente com o período que eu entrei para o seminário, que foi um pouco depois. Mas foi no zelo pastoral dele, no sacerdócio que ele viveu de forma tão intensa na minha paróquia e de tão bonita. Ele transformou a realidade paroquial na nossa paróquia, dando uma vida, né, que isso me encantava. E eu costumo me lembrar que as pregações do padre eram uma coisa que ficavam muito na minha cabeça. Não somente isso, mas no meu coração. Ele pregava e eu passava os outros dias lembrando a pregação dele, né? E aquilo me encantava e de certa forma foi despertando, eu acredito, que algo que estava adormecido e algo que eu não tinha e não me dava conta de que estava dentro de mim, né? Então, foi o zelo pastoral, foi o amor pela liturgia, o amor pela Eucaristia, né? E o sacerdócio que o padre viveu de forma tão intensa lá em Santana que me fez despertar para essa questão vocacional. Por isso que o padre é tão especial na minha vida, né? Porque foi através dele que, de certa forma, eu tive esse encontro com Nosso Senhor. Sim. Né? Pelo menos para essa questão sacerdotal, que até então eu não cogitava, não pensava, e pelo contrário, eu queria era bem longe de mim. Agora, o senhor falando assim da caminhada do senhor ao sacerdócio, eu fiquei curioso, até retoma um pouquinho o começo do podcast. Eu fiquei agora muito curioso como foi o tratamento dos seus pais. Como seus pais lidou com isso. Porque assim, mãe é muito assim, mãe dá bronca, né, grita e tal. E aí depois que, no outro dia, o senhor padre, com o cuidado, teve esse cuidado, assim, de falar com o senhor. Eu fiquei curioso em relação a isso. Ou o processo, assim, já enquanto o senhor diácono já foi preparando psicologicamente? Não, você quer que eu fale de como foi o processo para entrar no seminário ou depois da minha ordenação? Não, depois da ordenação mesmo. Sim, entendi. Eu fico muito curioso. Porque... mas eu fiquei curioso também de como foi avisar, ó, eu tô indo pro seminário, você é padre. Não, entenda, não é que eu não fiquei curioso pela entrada, entendi. mas eu fico muito curioso assim, saber como é o tratamento, chegar depois de tomar um cuidado. Eita, ele agora é padre, peraí. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um caminhozinho de forma breve, começando pelo aquilo que Gabriel disse, porque O aí... senhor quer mais café? Não, tá, ainda tem. O senhor ainda não comeu não, biscoito. Vontade, Oxente, obrigado. Senão o Paulo fica com raiva, porque o biscoito é muito gostoso. Você quer mais café? Não, ainda tem aqui, é porque tá quente ainda. Eu queimei minha língua, gente. Bom. Acho que o pessoal percebeu em casa. Fique à vontade, o senhor tá em casa, viu? Tá ótimo. Então, eu vou começar pelo aquilo que Gabriel falou e chegar onde você disse. Tá. Então, veja, quando eu conversei com o padre acerca dos encontros vocacionais e tudo mais, fui aprovado para entrar no seminário em novembro. Tem isso também? Tem que ser aprovado? É como se fosse um vestibular. Não, eu achei que meio que bastava querer, né? Assim, não, quero ser padre e tal. Claro que eu sei que tem a carta que o pároco envia, recomendando e tal, mas achei que era um processo mais... Tem um processo da pastoral vocacional. Todo vocacionado, ele adentra a pastoral vocacional. A pastoral vocacional vai acompanhá-lo com os encontros vocacionais, e não somente isso, mas acompanhar no seu desenvolvimento, etc. e tal, também vendo para acompanhar no discernimento vocacional da pessoa com Jesus, né? E também do próprio desejo, né? Que nasce primeiro de Deus e depois para a pessoa, que se manifesta na própria pessoa. Mas aí eu fui aprovado pela pastoral vocacional, recebi a carta de aprovação, etc e tal. E recebi no dia, né, da missa de despedida do padre Clebson, lá em Santana. Era a missa que ele estava encerrando as suas atividades pastorais lá na minha paróquia. Então quem fez a carta ainda foi padre Clebson.
Então, a pastoral vocacional me mandou essa carta me aprovando. Aí eu entendi, recebi entendi isso agora. das mãos dele. Entendi. Naquela tarde. Lembro daquela tarde que foi uma tarde, estava nublada, né? Eu olhei para o céu e estava parecendo que ia chover muito naquele dia. E eu estava também um pouco aperreado interiormente falando, porque eu precisava contar em casa que iria para o seminário. Sim. Contar desse desejo de fazer essa aventura, né, na minha vida, que eu posso dizer assim. E naquela tarde, né, eu disse, eu vou conversar com o meu pai, mas não sabia bem como fazer isso, né, porque minha mãe seria mais fácil, mas mais difícil era o meu pai, né. Então, meu pai sempre foi muito carinhoso, mas ao mesmo tempo rígido. Meu pai sempre foi aquele tipo de homem que bastava olhar. É policial, né? Pode ser. Pai, É um militar, né? Militar. Pois é. Aí, então, pai só precisava olhar e pra mim já entendia um livro. já entendia muita Você coisa. entendia a frase, não, entendia o livro. Então, pra contar pro meu pai seria mais difícil, eu não sabia o que fazer nem como fazer. Então, Nosso Senhor me inspirou a fazer o seguinte, entregar a carta. Chegou lá simplesmente, ó, leia aí. Olha, eu lembro como se fosse ontem. Lá em casa, né, a sala, meu pai tem uma cadeira que ele se senta e gostava de assistir, né, os programas de televisão. Uma cadeira que se inclinava, tal. Naquela tarde, eu cheguei, eu ainda tenho, viu? Mas já, daqui a pouquinho. Quer água? Obrigado. Pode Esse pedir, daqui tá se eu ótimo. quiser, Né? no meio do podcast, assim. Se eu quiser, eu só quero tem água. Tá Se quiser ir ótimo. ao banheiro, a gente espera, não tem problema É. não. Ó, não, Fica mas aí, até agora Gabriel, tá tudo aqui. de boa. Falando de quê? De anime? Tranquila. Só de futebol. Olha. Então, aí cheguei em casa e fiz como tinha planejado. Entreguei a carta pro meu pai. Ele abriu a carta, leu, só que tinha uma ruma de termos da igreja, né? Aquelas coisas assim. Aí o pai disse, não entendi. O que quer dizer essa carta aqui? Aí eu, eita Jesus, outro. Foi pior. Foi se eu- tenso, Além de né? dizer Era. que ia, ainda Vai teve ter que traduzir. explicar a carta. Rapaz, ali foi uma tarde muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Mas tá, Nosso Senhor, eu precisava passar por aquilo, Nosso Senhor conduziu. Então, pai, a carta quer dizer o seguinte, eu fui aprovado para entrar no seminário, vou entrar no seminário no próximo ano, fevereiro do ano que vem. Aí ele parou assim, Isso era o quê? Outubro, novembro, mais ou menos? era novembro, era Ele novembro foi para pego de fevereiro. surpresa, não foi? Foi, porque eu fiz o processo, conversei com o padre, etc e tal, e não disse nada em casa, Sim. né? Mas não disse nada em casa, mas esperei a coisa acontecer, né? Pedi a Deus que se de fato ele me quisesse no seminário, ele viesse a gerir tudo o necessário, providenciar tudo o que era necessário. E assim eu fiz, entreguei a carta e disse, como eu acabei de dizer pra vocês, ele, e você quer ser padre, é? Mas olha, eu vou tentar descobrir, né? Mas e o curso que você fez, né? A sua faculdade, você estudou pra quê? Né? Eu pensei que você queria era viver do seu trabalho, do seu salário, que você fosse construir a sua vida, etc e tal. É porque isso. Eu tô tentando ser feliz. Ali a gente encerrou a conversa. Não terminou tão bem, Sim, né? sim. Aquele momento, aquela conversa, e ficamos assim no meio de meio que um clima não. Uma guerra fria. Não ficou um clima tão legal assim e tal. Tinha missa pra ir, né? Sim. A missa despedida do padre. Então eu subi, me arrumei, desci pra missa, etc e tal. E os dias foram passando. Tinha a convivência. Eu sou um rapaz que vem do interior, etc e tal. E não tinha tanto costume de sair de casa pra enfrentar o mundo, né? Então essa história de viajar, naquela época, pra mim era muito difícil sair de casa pra ir pra qualquer lugar. Mas o senhor fez a faculdade onde? Fiz em Penedo, que é próximo de Era casa. pertinho, verdade. Eu só tinha que atravessar verdade. de lancha, né? Sim. Eram 20 minutos a travessia, era noite, mas
20 minutos, tava ia em e casa vinha, de então todo tava jeito. sempre em casa, então Sim. estava sempre protegido, de certa forma. Agora eu tinha que sair de casa, porque o primeiro desafio da minha caminhada era ir para a convivência dos futuros, dos seminaristas com os futuros, né? Sim. No caso eu e tal. E onde era essa convivência? Canidé do São Francisco. Imagine eu saindo de Santana do São Francisco para ir para Canidé do São O Francisco. propedêutico era lá? Não, o propedêutico aí já no outro ano, em Aracaju, tá? Estamos estamos no finalzinho de A convivência 2013. É tipo uma confraternizaçãozinha. Isso, isso momento mesmo. De estar junto. Então, Ah, era só um dia. era só um dia. Ah, pra eu estar achava Na junto. verdade, que era um- alguns dias, eram 5 dias mais ou Ah, menos, porque a sim. convivência é para conviver com o bispo. Os Entendi. seminaristas Então, a com o convivência é bispo. quase um retiro. É, só que assim, mas não tem essa obrigatoriedade, essa Sim, coisa assim. Sim. É uma coisa bem descontraída Não é nas uma rezanas. etapa, né? Ou Isso, era? é mais de amizade, de conhecimento, essas coisas assim, de descontração. E para aqueles que já estavam no seminário, é um tempo de descanso, né? Também. Então, nós tínhamos a alegria de conviver ali, né? Durante alguns dias. Então, esse foi o meu primeiro desafio. Como é que eu vou para Canidé? Né? Assim, assustado, com medo. Mas o senhor tinha o grupo de jovens e tudo, nunca tinha ido pra uma paróquia assim mais Então, distante? ia, mas ia com alguém. Ah, Agora, o fato de eu ir entendi sair agora. sozinho. É verdade. Saía, eu ia sozinho. Então, Naquela época. era o Naquela época- comecinho- Foi o quê? 2010? já 2013. Ah, não, 2013. Não, se fosse 2010, eu ia dizer comecinho do WhatsApp. No tempo das manifestações. Ainda acho que não tinha nem Foi um tinha o pouco, WhatsApp. acho que foi um pouco depois o WhatsApp. Acho que foi Um pouco depois, né? Então, assim, pode parecer uma coisa boba, né? Mas cada um com as suas dificuldades, com as suas limitações. E naquele instante, essa era a minha, né? Então, Nosso Senhor me inspirou e eu, né, tive a ideia. Vou falar com o Padre Raimundo. O Padre Raimundo era o promotor vocacional na época e ele era padre de Japoatã. Aí mandei uma mensagem na época do Facebook, né? Isso. Era realmente Era o mandei auge um... do Facebook. Pensei que o senhor ia dizer eu no MSN. Ainda existia. Existia, assim, naquela época. Existia, assim. 2009 era o auge, né? Ainda. Do MSN, Do MSN. sim, mas aí em 2013 era muito mais bate-papo do Facebook, essas Era coisas. Só que o Facebook, MSN ainda existia. Existia, sim, existia. Então, mandar uma mensagem para o Padre Raimundo. Mandei uma mensagem. O Padre Raimundo visualizou bem depois, mas graças a Deus deu certo. Eu consegui ir para Japoatã. Me encontrei com ele e ele me deu a carona que eu precisava ir para convivência em Canidé, porque eu não sabia nem chegar lá. Sim. Né? Então fui com ele. Eu lembro que nós fomos a Porto da Folha. Ele rezou uma missa lá. E de lá seguimos para Canidé, para a convivência. Então foi um período difícil de enfrentar muitas dificuldades que, por mais bobas que pareçam, né, para mim naquele período eram Só o senhor sabe significativas. o que o senhor passou, né? E entrei pro seminário. Em 2014 eu costumo dizer que eu caí de paraquedas lá no Tá, mas seminário. pera lá. Porque quando o Padre Clebson veio pro podcast, ele contou uma situação semelhante, só que foi com relação à mãe. Que ele disse que Dona Aparecida, como teve esse momento do vou pro seminário, e um espaço ali de 3, 4 meses entre realmente ir pro seminário, ele disse que era tipo um assunto que praticamente não se conversava em casa. Ele disse que até ficava assim, né? Parecia que a família dizia, tá, será que vai mesmo? Será que não vai? Na Será que dúvida. esqueceu essa ideia e tal? Até que chegou o dia de realmente ir. Então, e aí, como foi o sair de casa? O de fato sair de casa. Não, estou indo pro seminário. Tchau, pai, tchau, mãe, a bênção, tô indo. Não, é verdade. Então, veja, nesse período foi até interessante, porque o padre já estava aqui em Propriá, tá? Já estava morando aqui em Propriá, mas conseguiu encontrar um tempo na agenda dele para ir lá em casa, conversar com os Com a meus família, pais, sim. né? Ele foi lá em casa conversar e eu O senhor tem irmãos? tenho uma irmã mais nova. Mais nova. Então, ele foi lá em casa, entrou, sentou, eu mexendo no meu computador lá, com vergonha, né? Também um pouco assustado, e ele lá conversando com meu pai, não sei o quê. Meu pai perguntando as coisas, meu pai perguntava quem é que vai cuidar dele quando ele estiver doente. E essas preocupações De de pai, pai, né? né? E tal, e o padre respondendo e tentando me ajudar e tal, e tal, e tal. E eu em silêncio, porque eu tava ali com o coração na mão, eu tava assustado, eu tava nervoso, eu tava com todos os sentimentos que vocês pudessem pensar, eu tava sentindo ali naquele instante, naquele momento. Mas, graças a Deus,
foi dando certo, né? Eu lembro que eu tinha que estar no seminário numa segunda-feira, no dia 17 de fevereiro de 2014. Era uma segunda-feira. Então, meu pai particularmente, ele não queria, né? Mas ele nunca me atrapalhou. Ele nunca Sim, tentou impedir. nunca tentou impedir, né? Com gestos concretos, com atitudes, Sim. não, né? Então, arrumei minhas coisas, preparei as coisas. Lembro que o Padre Clebson me deu os meus livros do propedêutico, porque temos uma lista de livros que nós precisamos ter quando ingressamos lá no seminário. O Padre Clebson me deu meus livros, o meu catecismo da Igreja Católica, a oração do cristão, que até hoje eu ainda tenho. Inclusive, até o meu catecismo que ele me deu, eu estou estudando para dar aula lá no seminário propedêutico. Então, eu tenho essa memória afetiva. Então, eu fui para Aracaju. Meus pais me levaram para Aracaju e eu fui para casa dos meus padrinhos, porque no outro dia meu pai ia trabalhar, minha mãe também ia trabalhar e não poderiam me levar para o seminário na segunda-feira. Então quem me levou para o seminário foram os meus padrinhos, né, de batismo. Então eu fiquei na casa deles e passamos o dia lá. Ao final da tarde meus pais retornaram para casa e a pergunta do meu pai foi: Tem certeza? quer voltar para casa não? Ainda dá tempo, vamos. A gente leva tudo de volta, não tem problema. Não, eu vou ficar. Mas será que às vezes também não é aquela questão de pai e mãe, do apego também? Não, Às vezes também com tem certeza. isso, né? Com certeza, com certeza. De tipo, quer ter o filho perto e tal. Às vezes não é nem por concordar ou discordar de alguma coisa, às vezes tem vergonha de dizer isso, sei lá. Dizer que não quer perder o filho, assim, nesse sentido de distanciamento. Mas é isso. Se você quiser arrumar problema com a manhã, você diga que eu vou ser padre. Ai, ai. Então, foi assim. Então eles foram embora, me deixaram lá. No outro dia, eu tinha que comprar os volumes da Liturgia das Horas. E é obrigatório ter os 4 volumes da Liturgia das Horas, que não são livros tão baratos, né? Até porque os volumes da Liturgia das Horas, eles são caros, mas que duram. Tem uma durabilidade muito grande. E eu precisava comprar os volumes que eu ainda não tinha. Então aí eu ainda pedi aos meus padrinhos para passar lá no centro, lá na Paulus, para eu comprar esses volumes. Aí eu comprei. Eu lembro que eu não comprei os 4 de uma vez, que na época não tinha possibilidade de comprar os 4. Então eu comprei pelo tempo, né? Pelo tempo litúrgico que nós estávamos celebrando. Então fui comprando aos poucos e fui me organizando e adquiri os 4 volumes e segui pro seminário, que eu não sabia também nem onde era, nem onde ficava, nem nada. Meus padrinhos que conheciam Aracaju e que me levaram de carro pra lá e me deixaram lá. Mas quando eu entrei, que eu vi aquela cena do seminário, que eu olhei assim, eu disse: é aqui? É aqui. Muito diferente do que imaginava. Não é que eu tivesse uma expectativa, mas quando eu vi eu me surpreendi. De todo jeito, porque era uma casa linda, assim, muito grande, mas ao mesmo tempo maltratada. Sim. Não tinha ninguém por um bom tempo naquele lugar, desde as férias dos seminaristas anteriores, então a quantidade de Porque folhas... também, no caso, o senhor foi pro menor em Aracaju. Isso mesmo. Que é onde? É no bairro industrial, Na minha época era no bairro No bairro industrial. industrial, verdade. É. E o senhor tava falando, eu tava no sentido do maior, que é o do Lamarão. Não, ainda Mas era o não. menor Era ainda, o menor. verdade. Era o menor. É como o daqui, no caso, o senhor convivia com o bispo também? Não. Isso Lá aí já é... só com o reitor mesmo. Isso é só um privilégio dessa Daqui, geração. Na época, não. Até porque o seminário lá em Aracaju, no bairro industrial. O arcebispo mora lá no centro, né? Lá para a próxima catedral metropolitana, né? De Aracaju. Mas quando eu entrei, que eu olhei, eu disse: é aqui. Mas, assim, o ambiente estava um tanto abandonado, etc e tal. Mas também não me deixei abater por isso, né? Eu lembro que a reação dos meus padrinhos não foram tão... não foi tão boa, assim, na hora, tal, mas fiquei. Né? E encontrei todo mundo que eu não conhecia. Eu olhei assim quando vi todo mundo. Que surpresa. Que surpresa, não conheço Não ninguém. conhecia. Né? Nem o padre reitor, nem o padre diretor espiritual, nem os meus
companheiros de turma, nem os meus irmãos. Nem aqueles- mesmo os da diocese, assim, não Os tinha da diocese eu conhecia de vista. Tinha um que era mais próximo a mim, que a gente se conhecia um pouco antes de entrar pro seminário, tá? Mas nós éramos 4 da diocese própria naquele período e 11 da arquidiocese de Aracaju, formando uma turma de 15, tá? Mas mesmo os da minha diocese eu não conhecia. Eu É tive ruim que essa sensação, você chegar num lugar Não e conhecia conhecer ninguém. Parece que Matutinho de Santana. Oxente, com certeza. Tá. Parece que Não você tá somente isso. abandonado, sei lá, você tá num mundo. Parece que você caiu de paraquedas na China, você não sabe falar. Você fica Então, assim. pois é, você olha assim, um lugar estranho, né? Um lugar estranho, com pessoas estranhas e uma vida mais estranha ainda, porque É. era uma mudança de vida e de rotina total. E o pior é que agora passa a dividir tudo, né? Com essas pessoas diferentes, estranhas, como o senhor disse, pessoas que não conhecem, então, a alimentação, as atividades do dia a dia, o dormir. Ave Maria. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira não, porque eram 2 quartos muito grandes. E a turma foi dividida em 8 e 7. Né? Eu acho que no meu quarto eram os 8 e em cima eram 7. E aí nós tínhamos que dividir tudo, porque era um vão muito grande, né? O que nos separava uns dos outros era um guarda-roupa pequenininho, assim, de 2 bandas, de 2 portas, Sim. que a gente guardava as nossas coisas dentro. O que nos dividia era isso, né? Mas Ou seja, a privacidade era quase zero, né? Porque é. tinha uma pessoa do lado. E a convivência, né? Às vezes assim, porque todo mundo tem o seu jeito de ser, né? Tipo assim, todo mundo sabe que de manhã, logo cedo, eu não sou, assim, muito... Uma pessoa muito simpática. Fiquei sabendo que eu o senhor melhorei... gostava de acordar 3 horas da manhã. Rapaz, eu melhorei muito, mas no início da minha caminhada, eu não... E tinha uns meninos que gostavam de acordavam numa euforia tão grande e botavam uma música pra música. tocar, uns louvorzão, assim, bem alto logo E o senhor era um cedo. dos mais velhos, não era? Assim, Sim, já tinha se formado. Sim. Eu tinha 22 anos quando entrei pro seminário. Eu fiz 23 ainda dentro do seminário propedêutico, né? Mas, sim, mas só que tinham 2 rapazes que eram mais velhos do que eu ainda, né? Todos dois, ao longo do caminho, perceberam que não era Sim. o que eles queriam, né? O que Nosso Senhor queria e saíram. Mas tinha um mais velho, acho que já tinha próximo de 40 anos. E tinha outro que tinha uns 35 para 36. Eu tinha 22, né? Comparado aos outros que tinham 17, 18, 19, 20 por aí. Então ficamos sempre nesse... Tudo mais. Mas é chato mesmo acordar cedo. Eu me forço não me acordo 4 horas da manhã. Mas eu também não me permito dormir até tarde, porque a disciplina é um pouco importante para algumas coisas, né? Com certeza. Mas é ruim, é chato acordar Não, cedo. o fato não é o fato de ter que acordar cedo. Claro, é cansativo. A gente bem sabe que a partir de então a gente vai dormir tarde, muito tarde por conta dos afazeres, e acordar cedo é cansativo, né? Mas faz parte da disciplina e é importante. Entretanto, a questão de humor não é uma questão bem que a gente controle, é uma questão que a gente vai trabalhando, né? Uhum. É uma coisa que é natural e que é nosso, tá? Então, aí uns acordavam muito eufóricos, gritando, falando, bom dia, não sei o que e tal, e eu... Outro aí a música tal e não sei o que. Não me desligue isso. Aí a gente silenciava pra não brigar, né? Pra não se indispor com ninguém. Mas assim, não era uma coisa agradável. Então, a gente foi aprendendo. Eu fui aprendendo aos poucos a ter que conviver com isso, porque ao longo dos 8 anos de seminário, a gente sempre convive com alguém, sempre vai morar com alguém por um determinado período. Então, essa foi algumas dificuldades do início. Mas como é ter passado por tudo isso e agora ser reitor de um seminário e olhar para os meninos e dizer, olha, eu passei por isso. Não gosto de ninguém dormindo até 7 horas da manhã. Bora, levanta todo mundo. As regras, o senhor olha, vai funcionar aqui assim, o horário é esse, aí tem isso, só de raiva, aí o outro. senhor bota um louvor assim, 4 horas da manhã. Não tô fora. Bota uma sirene pra tocar na hora de acordar. Não, Deus é pai, Deus me livre. Não. Barulho não é comigo de manhã. Até hoje eu continuo do mesmo jeito nesse sentido. Eu não gosto muito de barulho de manhã cedo. Eu acordo. Apesar de que assim, eu boto despertador, já é uma coisa muito incômoda pra mim. Mas é necessário porque a gente
precisa, né? Senão a gente se perde dormindo. Então, nem despertador eu gosto, mas é necessário. Mas não sou muito chegado a barulho de coisas assim, não. Isso me incomoda bastante. Mas em se tratando do seminário, é uma coisa que é maior do que eu. Eu não posso eu colocar uma coisa que somente me agrade ou uma coisa que eu queira porque eu gosto. Não, é uma coisa que é maior do que eu porque é necessário para a disciplina da casa. Então, o que se vive no seminário é aquilo que a igreja pede, né? E a igreja será e é maior do que eu, né? Então eu preciso concretizar isso, né? Aquilo que a igreja me pede a partir dos documentos, etc e tal. E também a partir da expectativa daquilo que os meninos viverão posteriormente, né? O propedêutico ele tem o intuito de ser um seminário de introdução, de iniciação, de construção de uma base, né? Para a vida sacerdotal daquilo que segue. Então, tendo em vista que eles viverão 7 anos no Seminário Maior de Aracaju, então eu tento proporcionar um programa de vida, um programa formativo, um itinerário formativo, que seja baseado naquilo que eles viverão. Sim. Né? Até porque, para não ser um choque térmico gigante, o fato de uma mudança de contexto. Mas eu pergunto assim, nessa questão, né, dessa relação do senhor ter vivido isso e agora ser reitor, de se ver nos meninos tantas e tantas vezes, ou até às vezes olhar assim e dizer, aí, esse aí parece com aquele meu colega fulano de tal, que era mais perturbado. Então começa também a se enxergar neles em algumas situações. Não, com certeza, né? A gente sabe que muita coisa é típico da idade. O senhor era da turma do fundão ou que senta lá na frente? É uma boa pergunta, mas assim, nas salas de aula, pelo menos daquilo que me recordo do tempo lá do seminário, os professores preferiam manter um círculo, né, dentro da sala e tal. Mas eu gostava de sentar mais na frente. Mais na frente. até... Sempre na escola também, só no seminário mesmo, na escola? Na escola também. Apesar de que eu também comecei a sentar na frente pela necessidade visual. Sim, sim. Porque quando eu comecei no propedêutico, eu percebi que eu precisava usar óculos. Então, eu estava com dificuldades para enxergar bem de longe. Né? E aí eu comecei a sentar ainda mais na frente por conta dessa necessidade própria. Mas na escola o senhor chegou assim aí pra uma diretoria, tomar uma advertência? Olha o que Gabriel quer saber. Olha, pior que não, viu? Os meninos no seminário querem ver, porque quando eles for reclamar da matéria, diz, e o senhor também não aprontava. Olha, meninos, tá vendo? Deixa eu ver, é porque eu não consigo lembrar, eu ia citar o nome de alguns, mas é porque eu não ia conseguir lembrar de todos. Mas não olha, chegou Robert... aí não? Eu acho que eu ainda fui umas 2 vezes pra diretoria no meu tempo de escola, mas não vou dizer os porquês não. Não, teve uma fase na minha vida que, meu Deus do céu, cheguei na 5ª série, eu não sei o que aconteceu comigo não ali. Eu fui uma vez inocente na história, eu aprontava, só que eu conseguia disfarçar, né? Eu fazia o crime perfeito na escola, ninguém me pegava. Bota pra lá, viu? Tanto é que tinha coisas que quando diziam, foi Gabriel, aí tinha professor que dizia, Gabriel? Não. Gabriel não. E aí eu saía. Isso se chama assim? É uma quadrilha. Aí um dia eu tomei quase suspensão uma vez, justamente quando eu tava inocente na história. No final ainda eu disse, suspensão eu não tomo não. Se me derem suspensão, eu falo com meu pai e com minha mãe aqui, eu não estudo mais. Ainda faz chantagem. Olha, privilégio, viu? Mas eu não tinha feito nada. Olha que privilégio. Não vamos tirar não. Gabriel no final ainda fiquei de castigo, sem ter feito nada, pô. É porque eu não consigo lembrar, mas minha tia Cleide lembra tudo que eu fiz na 5ª série. Você esqueceu. Quem bate esquece. Eu tenho vergonha. Pois é. Mas eu era um aluno sempre, eu era muito quieto, mas não sei o que foi que aconteceu comigo, que na 5ª série rodou a chave. Mas além de tudo isso, hoje o senhor, além de ser reitor mesmo, reitor, pra quem tá acompanhando a gente, dá pra entender mais ou menos assim, tipo, o diretor, entre aspas, do seminário. É mais ou menos isso. Se a gente for fazer uma analogia com a escola. É aquele que acompanha, né, o itinerário formativo, é aquele que proporciona e que ajuda na formação dos meninos, né, dos rapazes que estão dando os primeiros passos, né, no processo de configuração a Jesus, né, porque o seminário é para que nós nos tornemos mais Cristo e menos nós, né, a partir de toda a experiência que é proporcionada ali dentro, né, de querer, e não somente querer, mas se parecer com Jesus. Então a função é direcionar, é de apontar o caminho a partir daquilo que a
a igreja diz, a partir daquilo que a igreja ensina, a partir do que os documentos da igreja proporcionam e orientam. Então, é aquele que de certa forma toma pela mão. Mas e o que senhor é conduz no professor caminho. também. Também. Qual é a disciplina que o senhor dá? É uma só? É uma só. Pedagogia. Não, rapaz, Essa é a minha seminário. formação. Ah, é porque o senhor Seminário falou ele dá professor, aula eu associei. aos seminaristas também. Atualmente estou lecionando documentos da igreja, né, com o catecismo da Igreja Católica, né, é a principal perspectiva da aula, mas os diversos documentos da igreja, né, daquilo que a igreja vem orientando. E tem outros padres que também são Ah, professores. sim, com certeza. Vários outros que são muito conhecidos, até já passaram por aqui, o Padre Murilo, né, que já passou pelo Podcom, é professor de introdução à filosofia. Temos também o Padre Gedeão, que é professor de liturgia, o Padre David, que é professor de italiano e formação sacerdotal, Padre Francisco de introdução à Bíblia, e temos mais alguns. Todo padre já pode ser um professor ou precisa de algum tipo de formação? O senhor teve alguma formação posterior ao seminário para isso? Veja, para o seminário maior, a parte acadêmica, ela tem o nível superior, porque eles vão estudar filosofia e teologia numa perspectiva de nível superior, como um curso, né? E tal. Então, os padres precisam ter uma formação específica para dar aulas, até porque existem as diversas áreas, tanto no âmbito filosófico, como no âmbito teológico. Por exemplo, o Padre David é formado em moral, né? Ele é formado em teologia moral, então ele vai dar aula no seminário nas disciplinas de teologia moral, tá? Aí temos também os padres que são biblistas, que estudaram Bíblia e vão dar aula nas disciplinas de Bíblia, que são várias, etc. E tal. Então, para o nível superior, há essa exigência de que haja uma graduação, seja como especialista, como mestre, como doutor, etc. E tal. Para o propedêutico, até nós, como estamos a nível de introdução e ainda não é um curso de nível superior, nós trazemos os padres que têm o curso, que são formados, ou padres que têm conhecimento na área, para exatamente introduzir, porque o intuito do propedêutico é formar uma base introdutória e inicial para aquilo que está por vir. Então, preparar, de certa forma, um raciocínio, ensinar a rezar, ensinar a viver em comunidade, né? Já serem inseridos também na vida do trabalho, na organização própria do seminário, e não somente isso, mas para se sentirem parte da coisa. Então, é por isso que tem essa perspectiva de trazer alguns padres, né, que possam dar aula para os meninos. E desse tempo agora? O senhor tem o quê? 2 meses de ordenado? Isso, eu vou... Nessa vivência, o que foi que já marcou, assim? O que foi que já viveu, apesar do curto período? Ou talvez até enquanto diácono, que já batizava, já assistiu a algum casamento? Já... Ainda não. Rapaz, pior que não, viu? Então, eu batizei, graças a Deus. Assim, a experiência de batizar, os meus primeiros batizados foram muito, muito bonitos e muito, muito importantes para mim, porque eu vivi um outro momento daquilo, porque uma coisa é você estudar o rito do batismo na sala de aula, uma outra coisa é você saber na teoria como é, uma outra coisa é viver. Aquele momento foi uma alegria muito grande, né? Meus primeiros 5 batizados, depois mais 5, eu já batizei 10. Graças a Deus, não é um número muito grande, mas eu digo para vocês que foram todos significativos para mim. São momentos fortes, né? Em que ainda aquela criatura, a partir de então, mergulha em Cristo e sai cristificada, sai outro Cristo, né? Há também uma outra mudança silenciosa, né, que a gente não percebe ao olho nu, mas que aquela pessoa, né, se transforma numa pessoa de Deus, né, um filho de Deus, herdeiro do céu. Então, fantástico, né? O batismo tem essa dimensão, né, assim, dessa transformação mesmo da criatura. Os sacramentos da iniciação cristã, eles têm essa, né, essa mistagogia,
de mergulhar em Cristo, né? Porque os três sacramentos, eles são inseparáveis, né? O batismo, a Eucaristia, Crisma, né? Eles estão intimamente unidos e que proporciona, de certa forma, a formação e a constituição do cristão. Fazem o cristão de forma completa. Aqueles três sacramentos que se completam, mesmo que no intervalo, pela necessidade pastoral, no intervalo de tempo, né? Mas o tempo é para nós, enquanto mortais, sujeitos ao Cronos, mas para Deus, um único dia, né? Que se completa, que vai se completando nas diferentes etapas, porque os sacramentos, eles nos acompanham durante toda a nossa vida, não é? Então a beleza dos sacramentos, esse mergulhar em Cristo. E assim, quando a gente vê assim, suas mãos que Deus está utilizando para fazer para dar esta graça, né? O maior presente que uma pessoa pode receber é de ser herdeiro do céu. Depois que a gente entende um pouco sobre o batismo, às vezes a gente fica um pouco triste, porque talvez por não entender, né? Muitas pessoas, a forma como elas lidam com o batismo, né? Não parece não entender a verdadeira importância, né? Que eu acho que é um dos sacramentos, né? Mais importantes, né? Se não o mais importante, não sei. Não podemos dizer assim que é o mais importante. Vamos tirar essa palavra. Todos os sacramentos têm a sua importância na vida de toda pessoa, tá? Mas o batismo, ele é a porta de entrada para a vida da igreja, né? Então, mas parece ter, assim, claro que para a igreja não. Tô falando assim, para muitas pessoas, né? Tem uma diferença. Às vezes eu enxergo muito o pessoal, a percepção que eu tenho é que vamos batizar só para deixar de ser pagão. Mas o grande problema é que as pessoas não conseguem entender o que é o sacramento. Então, é isso que eu tô dizendo. O que são os sacramentos. O que me deixa um pouco triste exatamente. é isso. E não para a criança deixar de ser pagã. Se tornar uma nova criatura. Muito de uma convenção, de uma coisa que vamos dizer assim, infelizmente vem muito de uma tradição, porque se faz, mas sem olhar a necessidade e a importância do sacramento, né? De muita gente a gente percebe isso, infelizmente, é porque às vezes falta uma catequese, né? Ou até mesmo pela própria comodidade das pessoas. A gente percebe até na escolha dos padrinhos, padre. Com eu certeza. Passei um período na secretaria paroquial com Karine e assim, haviam situações difíceis e eu sou chato. Assim, às vezes Karine mesmo olhava assim pra mim, eu acho que ela tinha vontade de dizer, ô menino chato. É porque você entende, né? Mas porque assim, por exemplo, a escolha, a gente não pode, como é que eu posso dizer? Ser muito Caxias, né? Mas a questão dos pais, seja lá como for e tal, como vivem, às vezes até se são de outra fé, de outra religião, a gente precisa compreender e paciência. Sim. O importante é que a criança seja batizada. Isso. Né? Mas aconteciam situações na escolha dos padrinhos. Tinha gente que queria escolher padrinho evangélico. E é complicado. Muito complicado. Né? E aí vem essa outra realidade de pessoas que querem escolher aqueles que não estão aptos, digamos assim. Então, por exemplo, você não pode escolher para padrinho ou madrinha alguém que não é batizado. Como é que eu vou ser padrinho de batismo se eu mesmo não sou batizado? Não tem Depois aquelas pessoas que não têm vivência de igreja. Eu vou chamar meu amigo lá do boteco, de onde for, que é meu amigão, paga uma cerveja. Tem gente que quer escolher padrinho por causa de financeiro. Claro que nisso a gente não interfere. Eu quero chamar para padrinho o prefeito. Vou chamar porque tem dinheiro, vai dar presente bom, vai não sei o quê. Mas às vezes... Né? E aí eu não tô falando prefeito de propriar, não. Eu falo de um modo geral, né? Porque geralmente é quem tem dinheiro. A gente sabe o que acontece. E acontece, exatamente. Mas às vezes é alguém que nem sabe o que é o sacramento, nem vai na igreja, né? E as situações mais delicadas, que são aquelas que querem escolher pessoas que convivem como casal, mas não são casadas. E aí tem uma insistência com relação a isso. De tipo, uma vez uma mulher ligou... eu escolhi fulano, não sei o que. Eu disse, olha, os requisitos para ser padrinho ou madrinha são estes. E a mulher esbravejou no telefone. Porque não dá certo, porque é muita exigência, porque... se for desse jeito, não tem mais ninguém que possa ser padrinho ou madrinha, não. Mas, pelo amor de Deus, tenha dó. Desse jeito não pode mais não, desse jeito não pode mais não. Né? Então, assim, gente que mente, né? Olha,
Ah, não, não, é solteiro, é não sei o que. Não, são casados na igreja sim e tal. E a gente vê que não é. Aham. Né? Então, às vezes eu pegava um assim, olhava de vez em quando, eu dava uma olhadinha assim nas fichas. E claro que a gente não tem como conhecer todo mundo. Então, tinha uns que eu conhecia, tinha outros que Karine não conhecia, tinha outros que ela conhecia ou não conhecia. Às vezes eu pegava e dizia, ó, Karine, essa pessoa aqui não pode não. Né? Acontecem situações de que outras paróquias pedem uma autorização do padre, questão do curso dos padrinhos e tal. Então, às vezes vinha dizer, ah, quero ser padrinho em outra paróquia. Aí eu olhava assim, a gente não diz pra não constranger e tal, né? Mas não pode não, é bom chamar, conversar, explicar. E principalmente essa situação, porque às vezes querem evangélicos. Sim. Nada contra, mas também não é indicado. Né? Então a gente precisa ter também essa consciência com relação à escolha dos padrinhos. Os pais com relação à escolha dos padrinhos dos filhos, mas também aqueles que vão se crismar. Né? Eu digo na minha turma de crisma, a escolha é de vocês. Né? Claro que um pai pode dar uma sugestão, um conselho, o conselho de pai e mãe é sempre bom. Mas a escolha é de vocês. Agora, olhe quem estão escolhendo. Olhe quem escolhe. Né? Porque primeiro essa a gente tem que acabar, eu acho, com essa. Que não vai acabar nunca, né? Mas tentar conscientizar essa questão financeira. Ah, vou chamar um padrinho ou uma madrinha porque é rico, Que é é rico. rica. É bobagem. Então, Complicado. aí é por isso mesmo. Parece que as pessoas não sabem a verdadeira importância. E a impressão que eu tenho é que usa o batismo mais como se fosse um amuleto. Ou um amuleto ou um motivo para dar festa. Tem gente que acha que o menino, se o É, menino for virado, esse menino bagunceiro mesmo, acha que depois que depois que batizar, batiza. Vai se Não, se aí. acalmar. acalma. Olha. Não, pô, o batismo virou cristão ali, né? Filho de Deus. Né? Às Mas vezes sabe me o que é que entristece me um pouco. machuca mais do que o batismo? A Eucaristia. E eu falo da Eucaristia porque eu mesmo não tinha noção do que era a Eucaristia. Né? Eu lembro que, pra mim, o momento de adoração ali não era nada. Ah, tá lá o padre com o sacrário no meio da igreja. Fui uma vez, aí todo mundo ajoelhou, eu ajoelhei, não tava ali. Mas pra que isso? Não entendia, né? Né? E aí Carol uma vez chamou pra ir pra uma adoração, não sei o que, aí eu disse, é o que isso? É missa? Não, não é missa. É um instante de adorar Jesus, não sei o que, não sei o que. Tá, e como é? O que é que muda? Aí ela foi explicar, disse, ah, é que o padre fica com aquele negócio dourado que tem uma roda branca no meio, né? Era essa a minha percepção. E infelizmente, é essa a percepção de muita gente hoje em dia. Não entende o que de fato é a Eucaristia. Né? Até que num processo de muita paciência de Carol, mas também de muita insistência de Deus, eu fui compreendendo o que de fato é a Eucaristia. Tem gente que diz que vai para a missa, vou à missa, vou ouvir a palavra de Deus. De fato, nós somos alimentados pela palavra de Deus na Santa Missa. Mas, e o senhor me corrija se eu estiver errado, a parte mais importante da missa é justamente a Eucaristia. Até porque se tiver a palavra, você está celebrando e tudo mais. Mas se não tiver a Eucaristia, não é missa. Exato. Meu diretor espiritual do propedêutico, ele costumava dizer uma coisa muito bonita que eu guardei para mim. A missa é o encontro de amor com o amado. Quando a gente observa isso, a gente vê que é uma mudança de perspectiva. Eu vou me encontrar com Jesus. E o fato de eu ir me encontrar com Jesus exige uma preparação. Por quê? Você que namora, você que é casado, quando vocês iam se encontrar com os amores de vocês, vocês iam de qualquer jeito? Não iam, né? Depois de Vocês, 9 anos e meio. rapaz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente se prepara para aquilo que é importante, para aquilo que é essencial na nossa vida. A gente não faz de qualquer jeito, Sim. porque a gente mede, né, a importância da coisa pelas nossas próprias atitudes. E a gente percebe que muita gente não tem essa dimensão disso. Então, quando o meu diretor espiritual disse isso, eu guardei isso para mim, para sempre tentar ir à missa com essa perspectiva de me encontrar como Jesus, de me encontrar com o amado, porque isso muda totalmente a configuração da coisa, né? O fato de me preparar para me encontrar com ele e não ir por ir porque não tem muito o que fazer, porque não tem uma outra programação na agenda, ou ir
por qualquer outro motivo, sei lá, porque vai. Mas muda a ótica da coisa quando a gente vai por outro caminho, quando a gente percebe que a coisa é diferente. Ir para se encontrar com Jesus e não por outros motivos. E aí é diferente. Eu acho isso muito interessante. Eu já faço até minha culpa também em relação a isso. Tipo, por exemplo, a vestimenta, né? Eu tenho uma irmã que ela é testemunha de Jeová. E nesse quesito, eu admiro muito eles, sendo bem sincero, nesse sentido que ela até fala assim, para se encontrar com Jeová, né, com Deus, eles têm que usar a melhor roupa que está no guarda-roupa, né? E aí já fazendo meia culpa, já aconteceu de para mim, eu não botei minha melhor roupa. Muitas vezes, muitas vezes. Isso aí eu acho muito interessante, essa questão. Assim, tem as diferenças, né, doutrinárias e tal, não é isso que eu quero. É só isso que eu acho muito interessante isso deles, né? E que talvez nós católicos isso fosse importante também. É essa questão do entendimento. Entendo. É exatamente. Se a gente entender o que está acontecendo ali, né, todas as nossas atitudes mudariam, né? Não, Deus não dá qualquer coisa para nós. Deus não faz a coisa de qualquer jeito para nós. Ele dá o melhor para nós. Mas muitas vezes nós é que não ofertamos o melhor que nós temos para Ele. E nessa perspectiva de fazer da missa um encontro de amor com o amado, dar o tudo pelo tudo. Dar tudo o que sou, o que tenho, para Ele, para aquele que me dá tudo, né? Então eu ofereço aquilo que é o meu melhor, porque é Ele que me dá, né? Porque vem tudo dele, tá? E aqui eu não quero fazer nenhum tipo de defesa ou dizer que nós tenhamos que usar a roupas Não, top sim, de sim. linha, nada do tipo do gênero, mas aquilo que nós temos de Tem melhor, melhor, é né? isso. Que não quer dizer status, né? Daquilo que padrões que a sociedade própria estabelece e diz. Não. Mas mesmo na nossa pequenez, na nossa fragilidade, na, na nossa pobreza, dar o tudo daquilo que a gente tem, pelo tudo que ele nos entrega. O senhor falou em fragilidade. Bateu uma curiosidade. De, por exemplo, o senhor já atendeu confissão? Já. Muitas, poucas, assim, relativamente falando. Uma quantidade boa. É, Mais que uma 10. quantidade razoável, porque tem pouco tempo que nós Aham. começamos a atender a confissão. É uma coisa Tá. que eu não sabia, né? Os sacerdotes não podem já de imediato começar É o bispo que a dá, autorização, né? o... Mas tem um tempo, ou é ele que determina isso? Não, é Pode uma demorar coisa um muito ano? relativa, né? Mas é uma graça concedida, tá? O bispo concede. Mas assim, basta o bispo querer ou tem algum teste, alguma coisa? Tipo assim, ele vai chamar o senhor. A gente tá perguntando até coisa demais. Não, fique Ele vai tranquilo, chamar o fique senhor e vai dizer tranquilo. assim: olha, Padre Vinícius, eu quero saber isso assim, assim, assim. A depender da conversa, ele libera. Senão ele diz: ó, vai estudar mais. Ou Pode não. acontecer. É? Pode acontecer. Isso é muito relativo no que se refere às próprias dioceses, na organização particular de qualquer diocese. O bispo ele tem o direito de fazer isso. No seminário, a conclusão da teologia tem o chamado exame de síntese moral. Tem duas sínteses, a síntese dogmática e a síntese moral. A síntese dogmática, como o próprio nome já diz, vai tratar de uma síntese que nós temos que apresentar de toda a parte dogmática da teologia, tá? Enquanto que no outro semestre nós temos que apresentar uma síntese de toda a parte da moral da teologia. Sim. E essa parte moral é aquilo que de certa forma nos dá, oferece um entendimento se podemos ou não atender confissão, porque a confissão lida com essa parte da teologia moral da igreja, né? Tratando de pecado, etc. e tal. Então, aí as dioceses elas têm a liberdade na pessoa do seu bispo de ver como a melhor forma de gerir isso aí para aqueles que, né, para os neossacerdotes, tá? No nosso caso, nós tivemos um tempo, né, antes de o bispo nos conceder esta graça de atender às confissões. Tá? Nós fizemos um encontro com o padre David, que é formado em teologia moral, e nesse encontro
tá? Que fomos os novos sacerdotes, tanto o Padre Diego, o Padre Cristiano e eu, nós participamos. Naquele momento foi um momento muito enriquecedor para nós. O Padre David é muito inteligente, estudou, sabe, nos deu muitas dicas. Foi um momento enriquecedor. Aprendi muito, gostei bastante. E a partir de então o bispo concedeu a Sim. graça de, a partir de então, atender as confissões. Mas acontece às vezes de olhar assim e dizer, a pessoa confessar um pecado assim, isso lá é pecado? ou talvez até dizer, rapaz, e não é que eu faço isso também. Eu acho que se eu fosse padre e confessasse a alguém, quando alguém viesse se confessar comigo, eu dizia, rapaz, pior que eu faço a mesma coisa e a pessoa tá se confessando aqui comigo. Particularmente comigo, isso ainda Aham. não aconteceu, de essas situações que você descreve aí, né? Não, mas Agora o padre também se confessa. com certeza, deve. O senhor tem um confessor particular também? Eu me confesso sim, eu me confesso frequentemente. Esses dias mesmo eu estava me confessando. Mas só um fato interessante. Eu lembro que uma vez, quando eu estava ainda no propedêutico, numa pregação de Dom Henrique, lá na Catedral Metropolitana de Aracaju, ele disse uma frase que me deixou, que gravei, né? O padre salva as almas. O padre salva muita gente, mas tem que tomar cuidado para ir no processo de salvar tanta gente, ele se esquecer de salvar a si mesmo, a sua própria alma. É por isso que o sacerdote se confessa. E é importante dizer que o sacerdote ele não se auto-absolve, né? Ele precisa ir, né? Reclinar-se diante de outro sacerdote para pedir a misericórdia de Deus também sobre ele, porque o padre é um homem com todas as suas fragilidades, com todas as suas com tentações, etc e tal. Então o padre peca, tá? Dom Henrique era um homem. Eu lembro certeza. eu não sei se foi na quaresma desse ano, do Papa Francisco se confessando, lembra? Sim, é Foi muito forte, né? Confessa. Papa Francisco, Muito muito interessante. forte, Imagine com o certeza. padre ali. Pois é. Pode ser considerado um privilégio. É sem Pra dúvida quem? Pro ímpar. padre Não que sei. atende a confissão do eu- Papa. Até porque Papa, né? ficou ali, morre tudo ali, né? Porque aquilo que mesmo que o Papa se confessa diante de outro sacerdote, porque na figura do sacerdote que está para atender aquela confissão é Jesus, né? O sacerdote deixa de ser ele, perde a sua identidade e torna-se a partir de então nosso Senhor. Então, o penitente, aquele que se inclina, de certa forma, entre aspas, numa Para atitude Jesus. de pedir o perdão e a misericórdia, pede a Deus. O sacerdote, né, se torna Jesus naquele instante que absolve, né? Então, por isso, essa cena forte do Papa, a gente pensa, o É Papa, muito Papa. bonito ali, Mas- velho. Verdade, muito bonito. E é ao mesmo tempo um testemunho para todos nós da Claro. importância de que o Papa se confessa. Todos nós É devemos nos humildade confessar. também isso, né? Não, com certeza. Não somente isso, é o reconhecimento da necessidade que nós temos de pedir perdão a Deus e de receber a graça, né? Então, O senhor tem. Tem, deve ter. Tem que ter. Tem não, né? Mas não é possível. Um santo de devoção. gente, com certeza. Quem? Olha, eu sou filho da paróquia de Senhora Santana, então eu tenho muito um amor especial por Senhora Santana, que desde que eu me entendo por gente, nós já celebramos aquela que é a Sim. padroeira da minha cidade, então eu já carrego esse amor e essa devoção pela mãe da mãe de Deus, né? De forma muito especial, tá? Então, desde que saí de Santana, no período do seminário, eu adquiri logo uma imagem de Senhora Santana que eu tenho até hoje. Lá no meu quarto tá lá a minha imagem de Senhora Santana. Também adquiri também uma devoção por São João Batista, né? Que Cedro de São João foi a minha primeira pastoral, né? Minha pastoral de final de semana, e a partir de então, lá no encerramento da minha pastoral, eu ganhei uma imagem de São João. E não somente por isso, mas também por tudo aquilo que vivi, fiz experiência com aquele povo, com aquela expressão de fé daquele povo, com aquele amor daquele povo por Nosso Senhor e também por São João. Isso me encantou e me fez desenvolver também essa devoção por São João. E eu tenho também uma imagem de São João Batista lá no meu quarto, né?
E gosto muito. Eu gosto muito mesmo. Por fim, eu gosto também bastante do Padre Pio, né? Tem uma história interessante, porque já nos últimos períodos do seminário, Nosso Senhor uniu a nós quatro amigos, né? O Padre Danilo da Diocese de Estância, o Diácono Clarindo da Diocese de Palmeira dos Índios, e o Diácono Wesley da Arquidiocese de Aracaju e eu, por meio da novena de Padre Pio, tá? No período nós fizemos essa novena e rezávamos todos os dias juntos nesse período, e a nossa amizade fortaleceu a partir disso. Começamos aí e a partir de então a nossa amizade foi se desenvolvendo cada vez mais. Então nós temos esse laço por meio de Padre Pio, né, que de certa forma proporcionou a nossa. Cada um agora em um ponto, né? Tem um ponto um para lá, outro para cá, outro para lá. Todos assim um tanto distantes, mas ao mesmo tempo sempre amigos. Volta e meia nós temos um grupo no WhatsApp e a gente conversa e tal. Quando um tá aperreado, aí diz uma coisa, aí o outro chega e diz outra, aí o outro chega e diz mais uma outra, e aí a gente vai, né, sobrevivendo, sempre ajudando um ao outro a carregar a sua cruz, mesmo distantes, mas unidos, né? Distantes fisicamente, mais próximos pela oração e pela amizade. Agora é curioso saber, né, a rotina do padre bem corrida, né? É padre, vice-reitor e professor, né? Sem querer ser invasivo, mas sendo invasivo. Eu queria saber dos hobbies do senhor. Despretensioso eu, viu? Uhum. Se o senhor sabe tocar cavaco, Desenhar, o gaita. senhor já disse que não sabe. Se o senhor, assim, por acaso, gosta de anime, por acaso, assim. Rapaz, uma É só um pessoa exemplo, assim, Tem aleatório. gaita, cavaquinho. Rapaz, você botou pra lá agora, né? Diga a minha habilidade aqui de puxar um podcast, hein? Rapaz, Merece um prêmio. não, de fato a vida sacerdotal é muito corrida, como você bem disse, e o fato também de viver no seminário é muito corrido mesmo, porque nós temos uma rotina pré-estabelecida e nós temos que cumprir horários, etc e tal. Isso não é muito fácil, mas ao mesmo tempo a gente oferece a Nosso Senhor diariamente. Tenho muitas coisas que eu gosto de fazer, mas que na atual conjuntura eu tenho muitas dificuldades de fazer muitas das coisas que eu gosto por conta da forma de vida que Nosso Senhor me proporcionou e eu também optei. Mas quando posso, faço. Eu gosto muito de assistir séries, né? Gosto de assistir animes, de fato. Não, é porque pode ter alguém aí, eita, eu queria ser padre, mas eu gosto de anime. E aí, olha aqui a inspiração aqui agora. Eu gosto muito de séries, várias séries que eu já assisti, mas que agora eu confesso pra você que eu tô Tempo, né? sem tempo pra assistir. Muita dificuldade é aquela coisa assim de quando eu tenho 20 minutos pra assistir uma série, mas não tem graça. A gente assiste uma série de 1 hora, aí assiste 20 minutos e vai assistir só mais o resto. Na próxima semana é chato. Mas dê uma sugestão pra quem tá em casa, uma série boa. Rapaz, uma O série senhor gosta de boa. qual tipo de série? Comédia, drama? Não, aquelas de ficção muito massa, velho. La Casa de Papel. Essa era uma das que estava na lista, mas eu não cheguei a assistir. Stranger Things, o senhor chegou? Rapaz, todo mundo quer que eu assista essa daí, mas eu ainda não consegui. É bom. Essa é bom. Não eu assisti consegui a primeira assistir. temporada, mas morri Até aí. minha irmã disse que é pra eu assistir, mas não consegui ver ainda. Tá na lista, Assista, é muito Quem bom. sabe nas férias, né, eu encontrei um tempo pra assistir. Mas gostaria muito, mas eu gosto, mas Porque como o senhor gosta dessa vibe mais ficção, Stranger Things é verdade. Tem me falado, né, a crítica tem falado muito sobre é porque é muito bom mesmo. sobre ela. O Twitter sempre fala muita coisa lá Aí quando eu estava passando agora que a temporada atual estreou, a crítica tava sendo muito positiva. E eu fiquei até curioso pra assistir. Vou procurar o melhor momento pra ver. Eu gostava muito de série, filme de super-heróis, só que eu acho que agora tá um pouco encharcado. Talvez os roteiristas não estão conseguindo. Aí eu já parto um pouco mais pra documental. Mas eu acho que esses filmes da Marvel,
Marvel. Tem até um enjoo agora que você não pode falar de um jeito que tá errado, tem que Tipo, falar do outro. Anime É e esse tipo- desenho. É esse Você tipo não de pode coisa. falar isso. Não, é esse tipo de coisa que eu não gosto. Aham. Porque fica ali aquela pressão e tem uma coisa É besteira do engessada. povo. Mas eu acho que esses últimos filmes da Marvel, do Thanos e tal, eu acho que eles causaram uma certa revolução no conteúdo em si. Então, foi um sucesso tão grande Sim. que meio que os novos tendem a querer acompanhar de alguma maneira aquele mesmo padrão. Deu certo, né? Então Deu vamos... certo. Não, é verdade. Os cinemas eram loucuras quando Oxe, saiu com o último. certeza. Né? Uhum. Loucuras E o pior mesmo. que já se pensava no próximo, né? A expectativa do próximo, Exatamente. né? Porque o final da... Quando. Pode falar, desculpa. Não, fique tranquilo. Mas quando terminava um filme, a expectativa do outro e o que é que ia acontecer, como era que ia ser o desfecho da coisa E tal. isso já vem desde a época do Guerra Civil. Oxi. Então vinha o Capitão América Guerra Civil, já vinha na Mas expectativa. quando o Thanos disse eu sou inevitável e o Homem de Ferro disse eu sou o Homem de Ferro, estalou o dedo, a sala do cinema era final de Copa do Mundo. E o povo pulando e gritando. E assim, eu senti a emoção do momento. Não, Mas o que foi? eu sou do tipo que me emociono, mas eu fico ali de boa. Também eu não gosto muito de negócio, de gritar, essas coisas. Meu Não. irmão, Eu acho um pouco pesado e assim, O senhor, os cinemas o senhor assim. gritou foi no cinema? Rapaz, eu não sou muito de manifestar tanto assim. Mas Também assistiu não. ao Mas- filme. Sim, eu gosto. Ave Maria. Acho que até gente que não gostava de super-herói acabou... Não, com certeza. Eu lembro que eu tenho uns amigos que vão nessa linha, nessa vibe, assim. Nerds. Nerds, assim. A gente conversa muito, tem uns que são bem mais nerds do que eu. E tem uma crítica pesada. Eu disse, rapaz, também você, né? Mas a gente sempre conversava sobre as nuances, as possíveis nuances do filme, o que iria acontecer e tal. Era sempre tema de discussão. Uhum. Né? Eu lembro também no seminário que nas refeições, muitas vezes a gente era tentado a sentar à mesa com aquele que já sabia que gostava Sim. dos mesmos assuntos, né, para conversar sobre isso, né, e era muito bom, eram tempos muito bons de conversar sobre essas coisas. Eu tenho boas Foi memórias. muito interessante o podcast com o Padre Murilo, né? Que a gente até tocou nesse assunto e ele fez muita ligação com questão bíblica, né? E se a gente for parar para analisar realmente, né, muito as histórias dos roteiristas, que Eu isso não já gostei tá... muito não que ele ficou falando uma questão aí dos porcos e tal, e o porco é um animal sagrado. sagrado. Né? Acho que não foi assim que Jesus tratou, não, os porcos na Bíblia, viu? Mas deixa pra lá. Aí tem essa questão de que a cultura cristã também, né? Ela Na verdade, não sei se a palavra invadiu de uma forma que Mas até é a grande- inconscientemente... É a grande história, né, a grande história da humanidade é a história de Cristo. Cristo. sim, com Né? certeza, a história da salvação. Principalmente por ser uma história real, claro. Mas assim, todo o contexto, todos os acontecimentos, não tem como não haver... A inspiração, É. né? É Inspira interessante. todas Eu as lembro outras que histórias. nas aulas de Bíblia, né, tinha uma reflexão que a professora fez para nós que eu guardei para mim, que foi muito interessante, né? O fato da ressurreição. Né? A gente sabe que quando o escritor sagrado escreve ali, ele escreve, né, antes de ser traduzido para nossa língua. Né? E a gente sabe que o sentido daquilo que ele escreveu em sua língua é bem maior do que muitas vezes a nossa língua consegue dizer. Aham. Tá? Então, o fato da ressurreição, né, aí no Evangelho, quando dizia assim, no primeiro dia da semana, né, aí a professora diz, olha, aqui no original está dizendo, no dia 1, tá? Então ela nos leva à reflexão e nos diz assim, que em Cristo o evento da ressurreição foi tão grandioso que faz com que toda a história, em toda a história haja uma recapitulação. Como se fosse um recomeço. Um reboot, né? Então, Jesus, ele consegue fazer, com o evento da ressurreição, fazer com que toda a história seja transformada a partir de então nele, né? Porque Cristo é a própria via que a história trafega, né? Cristo
é a própria via que a história segue, né? Então ele, com o evento da ressurreição, ele faz com que haja essa recapitulação cósmica em tudo, né? A vida ganha um novo sentido, a vida alcança um novo patamar, né? A história assume uma nova condição agora cristificada, né? Sim. Porque o evento da cruz, né? O formato da cruz é interessante, essas duas hastes, né? Horizontal e vertical, né? Os dois pontos que ligam o céu e a terra. E não somente isso, a haste horizontal que abraça o mundo, que encobre o cosmos. Então, toda a ressurreição engloba todo o cosmos, né? Então, E o que é bonito é que é um instrumento que era para condenar, Cristo transformou em um não símbolo. é um símbolo de maldição, torna-se salvação. Salvação, isso é muito interessante. Então, a beleza da nossa fé, uma fé conhecida, é uma fé que pode ser amada. E uma fé conhecida e amada pode ser bem vivida. Por isso que todos nós somos chamados a conhecer cada vez mais a nossa fé para melhor vivê-la, né? Muito bem. Muito bonito. Literatura. Lê, não lê. Capitu, essas não. coisas. Capitu Porque traiu. na época da escola só era isso. Era só isso. Olha, eu gosto muito de ler teologia. Eu gosto muito de ler Bento XVI, né? Um dos autores que eu mais gosto, um dos teólogos que eu mais gosto de ler é o Papa Emérito Bento XVI, o Cardeal Ratzinger, né? Gosto também de ler a Patrística, né? A coleção da Patrística são os livrinhos dos padres da igreja, são os padres antigos, os padres dos primeiros séculos, que eles têm reflexões muito profundas sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Então eu gosto muito de ler a Patrística por conta da riqueza que eles nos oferecem em reflexão, e não somente isso, porque eles respiraram o frescor dos primeiros séculos, né? Eles conviveram com aqueles que conviveram com Jesus. Então, Sim. eles têm toda uma espiritualidade diferente, de uma proximidade maior, né, com nosso Senhor. Então eles têm muita coisa a nos ensinar. Eu gosto muito de ler a Patrística, né? Não somente isso, também alguns santos da igreja, né? O São Francisco de Sales, eu gosto muito de ler. Cardeal Ladaria, tem um livro que eu gosto muito, sempre de recorrer a ele. Mas a área que eu gosto de ler mesmo é Essa área teológica da mesmo. teologia. O senhor quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, o momento é seu. Eu sei que o senhor quer falar de anime. Tá, mas tá. Ai, ai. Não, mas sim. De fato, ao longo disso, de toda dessa conversa que nós tivemos, tocamos em tantos âmbitos, né? Da vida, de um modo geral, da vida da igreja, da vocação, né, da vida pessoal, né? Posso dizer que é uma alegria, de fato, partilhar deste momento com vocês e participar desse momento tão bonito, tão importante, né? Que é conversar sobre todos esses aspectos que de certa forma possa ajudar alguém, né? Que esteja aí assistindo, né? E possa contribuir de certa forma com a vida de alguém que nos ouve, né? Como sempre, sendo instrumentos insuficientes que somos para tentar pelo menos deixar alguma coisa na vida, né, das pessoas. E que, como de fato isso é interessante, esta conversa, né, que começa e se desenvolve, se transforma de uma forma tão Aleatória, né? tão aleatória, mas Mas a ideia é essa, por isso que como o senhor perguntou, não, mas nós vamos falar de quê? Quais são as perguntas? Eu não sei, por onde a conversa for a gente vai. Só que eu acho que uma das graças, assim, se a gente pode dizer, desses meios mais tecnológicos, do podcast em si, não é nem tanto quantas pessoas nós vamos alcançar. Sim. Mas isso fica registrado. Uhum. Daqui a 10, 20, 30 anos, quando alguém disser assim, eu quero olhar a história da paróquia, quero olhar a história da diocese, pode ir num canal no YouTube, o que for, que está lá o vídeo gravado, e vai ouvir o Padre Vinícius falando da ordenação dele, do tempo dele de seminário.
não deixa de ser um registro histórico. A gente não sabe como vai ser essa vivência de igreja daqui a alguns anos, Isso é verdade. né? Talvez daqui a alguns anos a gente esteja com esse vídeo contando o início do seminário propedêutico em Propriar, né? Com E assim, certeza. Deus ajude que faça crescer, mas se não for vontade de Deus que permaneça, daqui a uns tempos pode ser que alguém assista e diga, já houve um seminário Com certeza, propedêutico, já tem um documentado. registro, né? fica documentado. Verdade. Né? Mas claro que tem muita gente que assiste a gente, padre, e né, são histórias interessantes de donas de casa, por exemplo, e aí dizem, eu vou passar a tarde faxinando, lavando um prato, uma roupa, o que for, eu boto lá e fico assistindo. Né? Então depois chega alguém, eu vou conversar, mais tarde vou fazer o café, assisto outro pedacinho. Né? E teve uma senhora que chamou Carol e disse, olha, o Podcom tem me feito companhia nos meus momentos sozinha, porque ali eu tenho uma conversa, eu estou ouvindo e estou conhecendo. Mas uma coisa interessante também é a gente entender quem são os nossos, não só os padres, a gente já trouxe pessoas que não são padres também, mas entender essa vida de igreja mesmo, compreender as diversas realidades. A gente pergunta muito dessa coisa, o que faz nas horas vagas, do que é que gosta e tal, porque assim, é o padre, a gente vê ali no presbitério e né, todo paramentado e tal, o padre, a presença de Cristo ali, mas que também é uma pessoa que tem seus afazeres, sua correria da vida, né? Mas seus, como é que eu posso dizer? Seus gostos, né? Suas aptidões. Com E isso é certeza. muito bom. Então, desde já agradecer ao senhor por acolher a proposta de vir participar, né? Na dificuldade da correria do seminário, mas de dizer, não, sim, eu vou participar. Desculpe se a gente perguntou se falou alguma coisa que não devia. Oxente, nada. Eu desculpando Nada, aí nada, que eu nada, que nada. às vezes faço umas perguntas meio doidas. Não, fique tranquilo. Eu que expresso a minha gratidão, né? Eu ficava meio receioso de logo eu sou uma pessoa assim, eu não tenho assim, eu não sou engraçado, não sou Não, que é nada. isso. Então, eu sou muito na minha, eu sou quieto, sou tímido, sou muito, às vezes um pouco reservado. Quando eu me sinto mais à vontade é que eu vou me soltando um pouquinho mais, mas normalmente eu sou muito na minha, né? A dizer, eu vou participar, né? E como será? Mas de fato uma experiência muito boa que ajuda no nosso crescimento, particularmente no meu próprio crescimento, né? Crescimento pessoal e expressar minha alegria que de fato foi muito prazeroso fazer este momento, foi muito divertido, né? Foi muito descontraído e eu me senti também muito tranquilo em O senhor responder. foi muito bem. O senhor até me tranquilizou aqui. Olha. Teve uma hora que ele disse, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo. Eu, como rosto, tava mais nervoso que ele. Rapaz, E sem dúvida, quem tá em casa, a gente, claro, né, nós que estamos aqui juntos, e da mesma maneira que chegou pra mim, chegou pra Felipe, pra Júnior, pra Karine, Carol, Bia, que estão aqui, mas quem tá em casa também, com certeza, está sendo tocado pelas palavras que o Senhor nos traz, essas reflexões, né, tão bonitas, quando o Senhor disse, o tipo de leitura que eu gosto é de teologia. Então tá explicado quando o Senhor fala desses movimentos de modo geral da igreja, seja na liturgia da missa, seja na convivência, o Senhor traz sempre essa dimensão pra gente da presença do Cristo, né, da convivência, digamos assim, com Deus, é sinal é um testemunho catequético, um testemunho de fé, que nos ensina, né? O Senhor disse, eu não vou partilhar não, porque tem muita coisa que o Senhor falou e me tocou assim, meio particular, o Senhor falando, dizendo, meu Deus, eu preciso converter mais meu coração. Minha sogra, Tânia, ela sempre elogia as homilias do senhor. Sempre. É Não, sério. é Deus quem fala. Sempre ela elogia. Toda vez que ela vai a uma missa, que é Padre Vinícius, ela sempre manda uma mensagem. Ela também fala de Padre Cristiano, mas ela também, toda a missa com o senhor, ela sempre fala, olha, foi com o Padre Vinícius, foi linda a homilia. Ela gosta muito da homilia do senhor. É Deus, é Deus. É Deus que se utiliza da gente, né? A gente é boca de Deus, é canal da graça, é Deus que se serve de nós. Só um instrumento da graça, né? Mas fico feliz, viu? Fiquei muito feliz de participar desse momento com vocês e eu agradeço demais, né? Por essa oportunidade, por essa conversa, né? Por viajarmos tanto, né? Saímos de um ponto e pra... Falou de anime, falou de mar. Não é, rapaz, Falou de que oxente. mais? De gaita, até de gaita. Então agradecer
o pessoal que nos ajuda, padre. A gente, para fazer esse podcast, é uma logística muito grande. Parece que é simples, mas não é. Tava até comentando com os meninos. Não sei se a gente consegue chegar numa segunda temporada de Podcom ou não. A primeira tá toda programadinha. A segunda eu não sei, porque demanda uma logística, né? Aqui, por exemplo, a gente tava fazendo na casa de Carol. É um invadir a casa, mudar todo o funcionamento da casa. Aqui também com Felipe, com Bia grávida, né? Então tem toda uma realidade, monta coisa, e faz isso, faz aquilo, tem que providenciar isso, aquilo, outro. Então demanda um certo desgaste, mas com a consciência de que a obra é para Deus, né? Mas também é possível porque muita gente nos ajuda, né? A gente tem a InfoBR, que desde sempre, quando a gente começou esse trabalho de transmissão e tudo na Pascom, a InfoBR tem nos ajudado, né? E aí sempre chega um ou outro que vai ajudando também, né? O Paulo do Marina Biscoitos, que manda sempre um biscoitinho pra gente ter na mesa, vai ali tomando um cafezinho, mastigando. Quando a gente precisou das canecas, aí Samara chegou e disse, não, eu providencio. Né? Depois ela mandou uma mensagem e disse assim, diga quantas você quer. Eu disse, homem, não pergunte isso não. Então, ela deixou o Podcom mais chique. Pois Porque é. se o senhor for ver os podcasts tudinho, todo mundo tem a canequinha bonitinha. Sim, oxente. Então, a gente só diz a ela que ela não pode vender, porque isso é exclusividade nossa. Então, correto. E aí, ó, Ledinha já manda um bolo, né, bolo, Felipe? né? Nos ajuda nesse sentido. Quando precisa de um pão, uma coisa, eu falo com minha mãe, resolve lá na padaria com meu tio, tudo. Né? E tem também o Werther lá do mini mercado Nossa Senhora Aparecida. Sempre que precisa também a gente, ó, tô precisando disso, daquilo. Ele vem ajudar também. Quem mais? Eu não posso esquecer não de ninguém. E aí eu sou ruim porque eu sou esquecido. Eu me esqueço Vala-me até de Nossa mim Senhora, mesmo. será que eu tô esquecendo de alguém? Meu Deus. Ah, tá vendo aí? Ó. Tá vendo? Neide aí? Prudente, né? Quer fazer a propaganda de manhã? Quer? Karine? Venha. Chega, Karine. Não. Então, de iluminação, de decoração, sempre que a gente precisa também, Neide chega junto. A quaresma de São quaresma, Miguel, Ave Maria. Se não fosse Neide, não ia ter o glamour que a gente A teve. beleza que teve. Botar pra Então, lá. Deus abençoe Pegue. também, Neide. Tô esquecendo mais alguém, não, né? Ou não? Se eu esqueci, perdão, não deixe de ajudar a gente, porque a gente esqueceu, não, Não, pelo não amor deixe de não, Deus. viu? Doce de mãe. Oi? Olha aí, tá Ficou, vendo? ficou devendo hoje, mas na próxima a gente tem um docinho. Com certeza. Ainda bem que nós temos o Gabriel, porque se dependesse de mim, meu irmão, minha memória é curta demais. Não, mas um fato também interessante é esse trabalho que vocês fazem, né? Eu parabenizo o trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho muito bonito, né? E a gente percebe a dedicação por conta dos detalhes de cada coisa que vocês fazem. Vocês fazem sempre tudo muito bem feito. Vocês dão o melhor para nosso Senhor do melhor que Ele dá para vocês. Então, continue assim, é disso a mais, disso para frente, não desistam. Né? O que vocês estão fazendo é muito importante e com certeza ajuda muita gente, né, que escuta, seja nas transmissões da catedral, né, seja toda essa questão como vocês se organizam, como vocês se empenham, como vocês se dedicam, é perceptível, é um outro nível, é incrível. Então, se mantenham nessa direção, disso a mais para frente. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, por essas ideias, e nosso Senhor com certeza vai inspirar vocês a fazer mais e mais. Obrigado. Viu? Amém. Então, pra gente terminar, eu queria pedir um grande favor ao senhor. O quê? Um momento de oração pra gente encerrar. Tá bom, com Oxente. certeza. Senhor, nesta noite, nós os louvamos e bendizemos por tamanha graça de estarmos juntos aqui ao teu nome. O Senhor nos reuniu diante de vós, Senhor, e por isso nós os louvamos e vos bendizemos por esta obra que é vossa. Tudo isso que é feito é para Deus, é por Ele e com Ele. Então, eu vos peço, Senhor, nesta noite por esta equipe, por todo este grupo da Pascom, para que sinta sempre a vossa presença, sinta sempre o Espírito Santo de Deus que, como causa que perfaz, nos conduz à santificação e à perfeição, né? A perfeição na obra começada. Então que o Senhor sempre vos abençoe, que o Senhor esteja sempre em todos os momentos de dificuldade, que o Senhor os assista, que o Senhor os conduza, os fortaleça sempre. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Continue sempre assim, na estrada, realizando a obra do Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Padre. Você que está em casa, que está nos acompanhando, o Podcom de hoje fica por aqui. A gente lembra que a cada 15 dias, na segunda-feira, mais uma edição do Podcom, o podcast da Pascom. Então até a próxima. Até mais.